Boa tarde a todos, eu me chamo Wenner Melo e é uma honra para mim estar com todos vocês. Eu saúdo a mesa, eminentes doutrinadores, eu fico um pouco nervoso, mas é isso mesmo. Eu vou brevemente explicar a importância desse trabalho para mim. É importante porque é em processo civil. A matéria que eu mais estudo desde o início da minha graduação. Eu não sabia por quê, mas eu tinha algum chamado para estudar processo civil. Essa matéria tão burocrática, que só serviria para alguns professores até encher o nosso saco. Não é assim que eu vejo. É importante porque é do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o maior instituto da disciplina do direito como um todo. E mais importante ainda, porque é sobre precedentes e num evento em que é homenageada a professora Tereza Arruda Alvim e o professor Luiz Guilherme Marinoni. Se eu estou aqui hoje, eu devo a Deus, à minha família e ao professor Luiz Guilherme Marinoni. Por quê? Eu, na graduação, eu tinha contato com o professor, por e-mail. O professor nunca fez distinções, é generoso. Então, eu fui conduzido na minha graduação, eu no Nordeste, e o professor aqui, e nós trocávamos e-mail. Então, eu fui forjado com as melhores doutrinas, com as melhores indicações. Então, estar aqui hoje é um presente para mim, e eu ofereço esse presente ao meu mestre, professor Luiz Guilherme Marinoni. O título, eu nunca recebi tantas mensagens por conta deste título. Recebi e-mails, as pessoas intrigadas o que era que eu ia falar, quando o precedente convence. Pois bem, a premissa central do meu trabalho, permitam-me que eu leia, os precedentes não surgiram como decisões vinculantes, mas sim como guias persuasivos que orientam a atividade jurisdicional por sua qualidade argumentativa e fundamentação sólida. No meu trabalho, eu defendo que não seguimos precedentes pela simples razão de haver norma impondo-os. Refiro-me ao artigo 927 do CPC. Nós seguimos precedentes para atender a uma necessidade civilizacional. Atendermos à racionalidade, à integridade, à ordem do sistema, que não se contenta ao ver os seus temas sendo deliberados por cortes supremas e serem decididos de maneira distinta, sem razão para tanto. Então nós seguimos precedentes, e aí eu vou para o 926, pela uniformidade, pela estabilidade, pela integridade e pela coerência do sistema. As sessões das turmas do STJ e do STF viraram verdadeiros muros das lamentações, onde os ministros se queixam, sessão após sessão, de que os seus precedentes não são seguidos pelos tribunais de segunda instância e pelos juízes de primeira instância. Em defesa destes, alguns argumentam que algumas decisões, alguns julgados são genéricos e por demais abstratos, e que por isso não consideram determinados casos concretos. Com quem está a razão? Nós não sabemos. Parcela significativa da magistratura brasileira hoje não se ruboriza ao descumprir precedentes judiciais. E em última análise, os precedentes não os convencem. E o label de obrigatório, de vinculante, é indiferente. E é por isso que eu advirto e reitero que tanto o STF quanto o STJ continuarão com pautas abarrotadas. Por quê? Os filtros são sim importantes,
mas eles não vão ser completos. Por quê? Os filtros são importantes para diminuir a proliferação de recursos meramente protelatórios, mas eles não são capazes de impedir o espírito patrimonialista de alguns magistrados. De que ponto? Hoje se descumpre decisões judiciais pelo simples fato de discordar delas. Melhor dizendo, descumpre-se precedentes judiciais pelo simples fato de discordar deles. Há poucos dias eu estava em uma mesa e um juiz com mais de 35 anos falou algo que passou despercebido por todos, menos por mim. Ele falou que em 35 anos de magistratura, ele nunca proferiu uma sentença com a qual ele discordasse. Eu fiquei preocupado. Um juiz que durante 35 anos trabalha, redigindo sentenças, e diz que nunca discordou de uma sentença que ele proferiu. Não vejo isso como mérito. Eu vejo isso como um indício de que há alguma coisa de muito errado. Indo adiante. Por que eu advirto, por que eu reitero que os filtros, eles não resolvem, eles não vão resolver essa situação em especial, de magistrados que não seguem, e não importa, nós tivemos aí a 2004, a emenda à Constituição 45, que seria meio que uma panaceia, iriam resolver muitos problemas das Cortes Supremas, como se ingenuamente nossos magistrados descumprissem aquelas decisões das Cortes Supremas, porque eles não sabem que devem segui-las. Ora, se eu estou vinculado a um tribunal, eu não posso, de maneira deliberada, descumprir o que é pacífico nesse tribunal. E se eu o fizer, cabe a mim o ônus argumentativo. Então, muitos e muitos continuarão justamente por essa questão de voluntarista. Então, parcela da magistratura, reitero, não reconhece o STF e o STJ como bússolas por meio das quais nós precisamos seguir. E eu divido em dois grupos. Há um grupo que, de fato, crê que as decisões, como eu disse no início, são por demais genéricas, e há outro grupo que simplesmente discorda. Me parece que o exemplo desse juiz que eu contei está nesse segundo caso. Juízes que decidem não seguir precedente, sem, repito, o ônus argumentativo. Mas, novamente, quem está com a razão? As cortes, que se queixam que os precedentes são descumpridos sem razões para tanto, ou parcela dos magistrados, que falam que os julgados são genéricos e por demais abstratos? Nós não sabemos. O que sabemos é que o precedente que detém maior probabilidade de ser seguido e replicado é o precedente que convence. Assim, eu não reconheço nas súmulas vinculantes, tampouco nas súmulas, em boa parte, a simbologia, o espírito dos precedentes. Súmula é fórmula. Precedente é conteúdo. Jurisprudência é jurisprudência. E súmula é súmula. E precedentes judiciais não cabem em um verbete com pouco mais de 10 palavras. Obrigado. Cumprimento pela exposição. Wender, 8 minutos, 48 segundos, 49 vezes. Vou dar outro prêmio para ele por celeridade.